Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Laércio, aqui do canal Gramática com Laércio, e a pedido de alguns inscritos e seguidores lá no Instagram, eu estou gravando esse vídeo justamente para te mostrar como é que você pode se preparar para a prova de língua portuguesa, para as questões de língua portuguesa com base no edital, principalmente o edital do Sebrasp, antigo CESP, beleza? Bom, quando começamos a trabalhar língua portuguesa, ensinar em um cursinho, por exemplo, começamos por fonética e fonologia. Mas se você for analisar o edital, não cai basicamente fonética e fonologia, letra, fonema. Então, como é que você pode se preparar com base no edital? Vem comigo, olha só. Você tem aqui o item 1, língua portuguesa, item 1, compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Laércio, como é que eu me preparo para compreensão e interpretação de texto? Cara, isso aqui é lendo, tá? Então, se você tem o hábito da leitura, basicamente você vai ter facilidade nesses dois itens aqui, compreensão e interpretação, que são coisas diferentes. E aí, de textos de gêneros variados. Como assim gêneros variados? Bom, nós temos aí diversos gêneros textuais. A carta, o memorando, a receita, a bula, a crônica, a resenha são gêneros textuais. Então, você tem que reconhecer esses tipos, esses gêneros textuais, né? Nós temos aí o estudo dos gêneros textuais, que são as diversas formas textuais que nós utilizamos para estabelecer comunicação, diferente de tipologia textual, que temos o texto argumentativo, narrativo, dissertativo, beleza? Então você tem que dominar e conhecer os diversos gêneros, reconhecer. Às vezes tem um texto lá na sua prova, você vai reconhecer a que gênero textual pertence aquele texto, para você responder as questões de compreensão e interpretação de texto, beleza? O item 2 está aqui, ó. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais, ó. Tipos, quando fala de tipo, estamos falando de quê? De tipologia textual, foi o que eu acabei de falar. Texto narrativo, dissertativo, expositivo, argumentativo, ok? Gêneros textuais, eu acabei de comentar. Item 3, olha só. Domínio da ortografia oficial. Olha só, orto quer dizer o quê? Correto. Grafia, escrita. Então, a escrita correta. Quando utilizar o S, dois S, o Z, cedilha, beleza? Item 4, olha só. Domínio dos mecanismos de coesão textual. Quando a banca fala isso, coesão está falando do quê? Olha só, das conjunções, das preposições, das locuções conjuntivas, dos pronomes, que são os elementos que dão a coesão textual. Liga uma parte a outra, liga uma palavra a outra, uma estrutura sintática a outra, beleza? Bom, item 4.1, emprego de elementos de referenciação. Ó, referenciação, substituição e repetição de conectores e de outros elementos de sequenciação lexical. Eu estou falando basicamente isso aqui, ó. Pronomes, conjunções, preposições, os pronomes que retomam algo que a gente já disse antes. Então, são os elementos coesivos, basicamente. Ok? Perfeito aqui. 4.2, olha só. Emprego de tempos e modos verbais. Aqui você já entra, basicamente, em morfologia, estudando o quê? As 10 classes gramaticais. Aqui, principalmente, o verbo. Então, tempos e modos verbais. 5, olha só, domínio da estrutura morfossintática do período. Quando eu falo de estrutura, estou falando de sentença, de sintaxe. Morfossintaxe, análise morfológica, isto é, as 10 classes de palavras, né, substantivo, adjetivo, pronome, interjeição, conjunção, preposição, advérbio, e também sintática. Quando eu falo sintática, é o quê? É a função que essas palavras, essas classes têm dentro da estrutura. Funciona como o quê? Como um termo acessório, como adjunta adnominal, adjunta adverbial, sujeito, predicado, ok? Vocativo, aposto. Então, isso é análise sintática. Como as palavras funcionam, se comportam dentro da estrutura. Beleza? Item 5.1, olha só, emprego das classes de palavras. Aqui eu falo das 10 classes, sendo 6 variáveis e 4 invariáveis, isto é, aquelas que não variam em gênero e número, assim como as variáveis, igual o substantivo, o adjetivo, o verbo, beleza? Eu vou deixar aqui na descrição vários vídeos que tem aqui no canal para você aprofundar em cada tema desse aqui, ok? Bom, temos aqui, ó, 5.2, relações de coordenação
entre orações e entre os termos da oração. Aqui a gente está falando de quê? De orações coordenadas, que temos 5 tipos. Quais são? Orações coordenadas sindéticas aditiva, explicativa, conclusiva, alternativa. Então, nós temos ali as diversas, né, classificações das orações coordenadas. Lembrando de coordenação, a gente está falando de assindética e sindética. E por isso que você tem que estudar os elementos coesivos, as conjunções e o valor semântico das conjunções. Beleza? Bom, continuando aqui, 5.3, olha só, relações de subordinação. Aqui estamos falando de orações subordinadas adverbiais, orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas. Tudo isso aqui tem no canal, eu vou deixar na descrição vários vídeos para você assistir. Beleza? Ó, entre orações e entre termos da oração, então, coordenação e subordinação. 5.4, emprego dos sinais de pontuação. Bom, nós temos basicamente 10 elementos de pontuação, né, que caem em prova. E eu tenho um vídeo aqui, mais ou menos de 30 e poucos minutos, eu vou deixar aqui na descrição para você estudar com base nesse vídeo. Quando falamos de pontuação, estamos falando de quê? De sintaxe. Por quê? Se você coloca uma vírgula no lugar errado, você está comprometendo a estrutura do texto, a estrutura da frase, da oração, do período. Beleza? 5.5, olha só, concordância verbal e nominal. Aqui, sintaxe de concordância, então é concordar o verbo com o sujeito, por exemplo, concordar o nome com o artigo, o adjetivo, quando falamos de concordância de nomes, beleza? 5.6, regência verbal e nominal. E aí você tem que dominar a regência para você depois estudar o quê? O emprego do sinal indicativo de crase, o item 5.7. Então, não tem como estudar crase sem estudar regência, ok? Bom, 5.8, olha só, colocação dos pronomes atos. Aqui a gente está falando de colocação pronominal. Quando você tem uma mesóclise, uma ênclise, uma plóclise, eu vou colocar aqui na descrição também um vídeo que eu tenho aqui no canal só sobre colocação pronominal para você assistir e nunca mais errar, beleza? Item 6, olha só, reescrita de frases e parágrafos no texto. Isso aqui o CESP gosta muito. O que é isso? É você pegar uma estrutura, modificar por outra, né? Por outra, e aí a banca vai perguntar se mantém o sentido, se mantém a concordância, se mantém a coerência textual, beleza? O CESP gosta muito disso, de reescrita. Então, você treinar muito, pegar muitas questões de bancas anteriores e fazer questões sobre reescritura, tá bom? E substituição de termos, ok? 6.1, olha só. Significação das palavras. Aqui eu estou falando de quê? De semântica, ok? É uma área da gramática que trabalha com o sentido. Então, a gente vai estudar significação das palavras, sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, hiperonímia, conotação, denotação, tudo aqui é dentro da significação, o sentido que as palavras têm dentro de um contexto. Beleza? Olha só, 6.2, substituição de palavras ou de trechos de texto. É o que eu acabei de comentar aqui, reescrito. O CESP gosta muito, muito, muito disso. Então, se eu substituir uma palavra por outra, vai manter o sentido? Vai manter a coerência textual? Então, você tem que... Como é que você se prepara para isso? Pegando questões e respondendo e analisando, ok? E vendo o gabarito e vendo se você acertou ou não. 6.3, olha só, reorganização da estrutura de orações e de períodos no texto. Então, se eu inverter os termos da oração, ainda vai manter o sentido? Se eu troco ali um termo que está deslocado, coloco ele na frente ou depois, eu reorganizo a minha estrutura, vai manter o sentido? Então, o item 6.3 está falando disso aqui, certinho? Bom, temos aqui 6.4, olha só, reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade. Gêneros textuais eu já falei o que é, então, né? São várias formas de estabelecer comunicação, resenha, crônica, o resumo, a bula de remédio, são todos gêneros textuais. E aí, níveis de formalidade, a gente está falando de que aqui, ó, de linguagem padrão e não padrão e de variação linguística, né? Então, cada situação comunicativa, nós utilizamos uma linguagem específica. Quem fala muito isso é o escritor Marcos Bagno, professor da Universidade de Brasília, né, de variação linguística. Então, acaba que você tem que entender os níveis, né, linguagem padrão, linguagem não padrão, linguagem formal, informal, ok? E o item 7, correspondência oficial, basicamente, são os documentos oficiais, né? Manual de redação da Presidência da República. Então, você vai estudar aí os documentos oficiais. Qual é a estrutura do memorando, a estrutura de um ofício, a estrutura de uma
de uma carta que você envia para algum departamento. Então, basicamente, você está falando aqui, ó, de estrutura de documentos oficiais, beleza? E padrão ofício, um tipo de documento específico, ok? Então, como é que eu me preparo? Bom, você vai estudar com base numa boa gramática e também, principalmente, anote aí, principalmente resolvendo questões. Pegue lá, se for a banca CESP do seu concurso, pegue lá questões do CESP, vai no site PCI Concurso ou em sites que tem questões e resolva muitas questões. Se errou, analise por que errou. Se acertou, beleza, já vai matando alguns conteúdos, mas resolva muitas questões. Sempre eu dou essa dica, não adianta ficar estudando muito por gramática, você tem que responder questões que cobram esses conteúdos aqui. Belezura, tranquilaço, espero que esse vídeo ajude você a se preparar para os seus concursos, ok? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e siga lá o meu Instagram. Meu Instagram, olha só, @Laécio_prof, ok? Até a próxima, bons estudos e fique com Deus!